Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos ver hoje a revisão, tá? Para a prova de vocês. Nós estudamos os afixos, tá? Que são prefixos e sufixos, certo? Prefixos, aquelas partezinhas das palavras que vêm antes do radical, e sufixo, aquela partezinha que vem após o radical, modificando, criando novas palavras, certo? E depois disso vimos formação de palavras, e elas podem ser formadas de forma derivada e de forma composta, certo? Derivação, nós temos prefixal, que é como eu acabei de dizer, que é aquela que a palavra é derivada a partir de um prefixo. Sufixal, a palavra é derivada a partir de um sufixo, tá? Temos a derivação parassintética, que é quando temos a palavra que ao mesmo tempo vai ter prefixo e sufixo e não pode tirar nenhum dos dois, tá? Senão a palavra não vai existir. Temos a derivação regressiva, que é aquela quando a gente retira uma parte da palavra e cria outra. Por exemplo, o verbo gritar, nós formamos grito, tá? Que é a ação de gritar, ok? Temos também a derivação imprópria, que é aquela quando a gente muda a classe gramatical da palavra, tá? Então, por exemplo, a palavra não, naturalmente, é um advérbio de negação. Só que se eu puser um artigo na frente, ela passa a ser um advérbio substantivado. Então, ela passa a ser um substantivo, tá? Fica o não, ok? E nós temos composição. Composição pode ser por justaposição ou por aglutinação. Por justaposição, quando nós temos compostas, né? As palavras, isso quer dizer que tem dois ou mais radicais. E essa palavra vai ser composta por justaposição quando esses dois radicais se unirem na formação de um novo substantivo ou de uma nova outra palavra e nenhum desses dois radicais sofrerem alguma alteração, tá? Não vão sofrer prejuízo nenhum os radicais. Por exemplo, guarda-roupas. Guarda é uma palavra, roupas outra palavra. Uni essas duas palavras e formei o substantivo guarda-roupas. Só que eu não modifiquei nenhum dos dois radicais. Ambos permanecem intactos, ok? E por aglutinação é quando nós temos também a união de dois ou mais radicais para a composição de uma nova palavra, porém, algum desses radicais ou todos esses radicais sofrem alterações e muitas vezes a ponto de não conhecermos da onde vem, tá? Quais são os radicais originais da palavra, ok? Como, por exemplo, nós temos vinagre, a palavra vinagre, que vem de vinho e acre, vinagre, tá? Então, essa é uma palavra composta por aglutinação, ok? Depois nós vimos os substantivos, que é a classe gramatical que dá nome a tudo e todos, tá? Então, o substantivo é todo nome, ok? Então, nós temos substantivo próprio e comum, simples e composto, primitivo e derivado, abstrato e concreto. Próprio e comum, próprio aquele que dá nome específico, tá? Que dá um nome específico a um ser. E comum, aquele que dá um nome geral a uma espécie, tá? Então, por exemplo, cachorro é um substantivo comum, mas se eu disser amora, é o nome desse cachorro, então é meu substantivo próprio. Substantivo simples, aquele que vai possuir apenas um radical, e composto, aquele que possui dois ou mais radicais. Primitivo, aquele que não vem de outra palavra, mas que vai dar origem a uma outra palavra, ok? E o derivado, aquele que se origina de outra palavra. Então, por exemplo, substantivo primitivo, pedra, substantivo derivado, pedreiro, ok? E substantivo abstrato, aquele que não depende, aquele que depende de algo ou alguém para existir, tá? E todo aquele que eu não consigo imaginar formas na minha cabeça. Sentimentos, ações, desejos, certo?
E concreto, tudo aquilo que não necessita de nada nem ninguém para existir e eu consigo imaginar forma concreta na minha cabeça. Esse substantivo sendo ou não existente. Por exemplo, lendas, Saci Pererê. Saci Pererê, a gente sabe que não existe, certo? Mas eu consigo imaginar a forma dele na minha cabeça, então ele é concreto, ok? E logo após vimos adjetivos, que é a classe gramatical que dá característica ao substantivo, certo? Então, nós vimos que os adjetivos também podem ser simples e composto, assim como o substantivo, tá? Podem ser primitivos e derivados, assim como os substantivos, ok? E eles têm graus. Grau comparativo e grau superlativo. O grau comparativo do adjetivo é aquele que literalmente vai comparar dois termos, tá? Nós temos o comparativo de superioridade, que é aquele que vai lidar com algo a mais. Então, por exemplo, Alice é mais bonita do que Amanda. É mais do que, tá? Temos o comparativo de igualdade, que vai igualar ali. Alice é tão bonita quanto Amanda. Tanto quanto. E de inferioridade, Alice é menos bonita do que Amanda. Então, percebam que em todos esses momentos eu estou comparando dois termos, Alice e Amanda, certo? E nós temos também os adjetivos no grau superlativo. O grau superlativo não vai comparar, ele vai apenas dar uma relação de superioridade ou de inferioridade. Então, por exemplo, superlativo relativo. Tem o relativo de superioridade e o relativo de inferioridade. O de superioridade vai dizer que é o mais, não comparando, apenas constatando. Então, por exemplo, Amanda é a mais inteligente da turma. A mais da turma, não comparou. Agora, de inferioridade, Amanda é a menos inteligente da turma, certo? E nós temos também o superlativo absoluto, que é aquele que vai lidar com adjetivos de forma mais direta, vamos dizer assim. O absoluto analítico vai lidar com duas palavras, o advérbio e o adjetivo. Então, por exemplo, ela é muito linda, muito bonita. Pode ser assim. Ela é muito bonita. Então, eu tenho advérbio de intensidade muito e bonita é o meu adjetivo. Agora, o sintético, eu não vou utilizar duas palavras, eu vou apenas utilizar o adjetivo e um sufixo, tá? Então, ao invés de eu dizer que a pessoa é muito bonita ou se ela é muito linda, eu posso dizer ela é lindíssima, certo? Eu usei o adjetivo mais o sufixozinho ali, ok? Então é isso, uma boa prova para vocês, tá? Beijo e tchau!